Qual a relação entre fé cristã e universidade? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Eu quero apresentar para você um review do meu livro O Cristão e a Universidade, um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, obra que eu escrevi, que foi publicada em 2016 pela CPAD. E agora eu quero trazer para você as principais informações desta obra para você que é estudante universitário, você que está aspirando à universidade, você que é líder ou você que quer conhecer melhor esse assunto. Mas antes de entrarmos propriamente aqui no nosso tema, eu deixo um pedido para você, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e assine aqui o sininho também das notificações para todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você ser notificado pelo YouTube. Então vamos lá, falando um pouco sobre o livro O Cristão e a Universidade, obra então publicada pela editora CPAD no ano de 2016. Esta obra é o resultado da minha experiência por ter passado na universidade, principalmente na época eu fiz o curso de Direito e também me relacionei ali com alguns grupos de evangelismo universitário. Portanto, é o resultado da minha experiência, das dúvidas que todo cristão tem na sua época, que passa pela academia, mas também resultado de leituras e trabalhos que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, baseado na experiência e na perspectiva de outras pessoas acerca da universidade e as dificuldades que muitos têm ao passar por esse período. Então, a obra O Cristão e a Universidade é uma obra bem abrangente, porque esta obra, na medida em que eu fui escrevendo, eu fui ampliando um pouco mais o escopo dela. Inicialmente, eu tinha a intenção de fazer uma obra mais enxuta, mais resumida, e no processo de redação, processo de criação. Então, o livro está dividido em 5 partes e 14 capítulos. A primeira parte tem por título Cristianismo e Intelectualidade. Por quê? Porque eu começo aqui fazendo aquele regresso nas bases para tratarmos desse assunto. Ou seja, qual que é a relação existente entre fé cristã e intelectualidade, entre vida cristã, piedade e racionalidade. Por quê? Porque a primeira pergunta, a primeira afirmação, quando se faz acerca do relacionamento ou a presença do cristão na universidade, é aquela velha afirmação: a universidade desvia a fé do cristão. Aí nós geralmente utilizamos aquelas pesquisas, principalmente feitas nos Estados Unidos, que mostram que pelo menos 60% dos cristãos que chegam na universidade acabam abandonando, acabam esfriando a fé durante esse período. Então, nesse primeiro capítulo aqui, eu trato exatamente dessas pesquisas, desmistifico a ideia de que a universidade por si só desvia ou leva o cristão a abandonar a fé cristã e demonstro a importância de nós fazermos o uso adequado de uma intelectualidade para os propósitos da fé cristã. Tanto é assim que eu trago também no capítulo 2 uma crítica àquilo que eu chamo de hedonismo mental, acerca do período da anti-intelectualidade no meio evangélico. Isso porque muitos daqueles que são contrários à presença dos cristãos no ambiente acadêmico, isso resulta de uma falsa teologia, uma teologia equivocada baseada em um hedonismo mental. O que é um hedonismo mental? Um hedonismo é uma busca do prazer, mas que afasta, nesse caso aí, a valorização do intelecto. E no capítulo 3 eu vou tratar do assunto em direção à cosmovisão cristã. Porque assim como preparar o caminho da intelectualidade, demonstrando que o cristianismo, a fé cristã, também pode se valer da intelectualidade, não somente pode, mas como deve, pelo seu próprio histórico. Aí eu vou destacar no livro a importância de nós entendermos o conceito cristão do que seja cosmovisão, ou seja, uma visão abrangente da vida. Ou seja, é compreender que a fé cristã não é somente um compromisso particular, somente espiritual, mas que diz respeito a todas as coisas. Isso porque muitas vezes, quando esse tema não é tratado nas bases, na vida do cristão, ele acaba indo para a universidade e aceitando aquela dicotomia, dizendo que a religião é atinente ao ambiente privado, enquanto a universidade, a política e as demais coisas dizem respeito ao ambiente público. Então, assim eu finalizo a primeira parte dessa obra. Na segunda parte eu falo sobre a importância da universidade.
Porque os cristãos precisam valorizar a academia e porque nós precisamos incentivar que os nossos adolescentes e jovens sejam aprovados nesses vestibulares e passem pela academia. Primeiro, eu destaco o aspecto histórico. Eu lembro que as primeiras universidades que foram originárias ali da Europa, no período da Idade Média, são produto exatamente da fé cristã, ou seja, a comunidade cristã, a cristandade, foi responsável pelo estabelecimento das primeiras universidades, lembrando aí da Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, a própria Universidade de Paris, as três primeiras universidades que foram criadas sempre com um DNA cristão. O segundo elemento que eu destaco a importância de valorizarmos a universidade é exatamente por conta da formação profissional. Ou seja, já que o cristão precisa ter uma formação profissional, precisamos encarar a formação profissional dentro de uma ideia cristã, entendendo que o chamado de Deus diz respeito não somente a um chamado para realizar atividades religiosas, como pastores, como pregadores, ensinadores, pessoas que vivem da obra exclusivamente religiosa, mas entender que o chamado de Deus é um chamado abrangente. E através das nossas profissões, seja como médicos, seja como advogados, seja como administradores, todos nós podemos utilizar esta profissão para glorificar a Deus. E um terceiro elemento que eu destaco aqui na obra também, acerca da importância da igreja se apropriar ou reapropriar das universidades, é porque nesse ambiente nós temos muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Significa dizer que a universidade é um campo também para a pregação do Evangelho, principalmente daquilo que nós chamamos hoje de missões urbanas. Aí sim, na terceira parte dessa obra, eu falo sobre o campus em tempos pós-modernos. Aí eu começo a apresentar alguns perigos que rondam a academia na atualidade. Isso porque grande parte da academia foi tomada por ideários, por ideologias e por ensinamentos que assimilaram toda a acepção, toda a compreensão do espírito da presente época, que é chamado, nós chamamos dessa época de pós-modernidade. E nesta parte eu vou falar sobre o que é pós-modernidade. Quais são as características da pós-modernidade? Porque essas características da pós-modernidade são contrárias à fé cristã. Então, eu vou apresentar aqui alguns dos problemas para que nós possamos, a partir da compreensão desse problema, estar preparados para responder, para capacitar a nossa juventude cristã, os cristãos de maneira geral, para esse ambiente. A quarta parte dessa obra vai falar sobre defesa da fé no ambiente acadêmico. Agora eu vou tratar de apologética. Depois que nós falamos da importância da universidade, depois que nós apresentamos o problema da universidade, aí sim nós vamos falar sobre apologética, como nós compreendemos a defesa da fé cristã. E nessa parte, uma parte realmente que eu procuro apresentar uma compreensão bíblica do que seja apologética. Muitos jovens, muitos adolescentes cristãos acham que podem desenvolver uma apologética simplesmente criticando a religião do outro, ou simplesmente entendendo a apologética como um momento de debate, uma mera discussão filosófica e acadêmica. E não é isso. A apologética verdadeiramente bíblica é uma apologética piedosa. Nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança, como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Então, existe um passo para isso, mas eu vou primeiramente apresentar o conceito do que seja apologética, destacar que existem modelos diferenciados de apologética e apresentar ao final algumas dicas, alguns conselhos para a apologética no diálogo, como eu coloco a defesa da fé em prática. Em quinto lugar, aí eu vou por uma parte mais prática, que é o cristão no campus, como viver a vida cristã dentro daquele ambiente. Para isso eu vou trazer aqui um tópico, um capítulo que fala sobre mantendo a identidade cristã no ambiente acadêmico, porque aqui reside um dos principais desafios do cristão. Eu digo que existem dois grandes desafios para o cristão no ambiente acadêmico. Primeiro, a parte da intelectualidade, que são as ideologias, que são as filosofias que são ensinadas dentro da academia, que confrontam diretamente as bases da fé cristã. Mas um outro aspecto também que é desafiador para o cristão é o ambiente dos relacionamentos.
são os convites, são as amizades que são feitas dentro da comunidade acadêmica, muitas vezes um ambiente que favorece uma sexualidade hedonista, que favorece o uso das drogas a uma vida de libertinagem. E nesse capítulo eu vou tratar acerca da importância da manutenção da identidade cristã. E no capítulo 14, por fim, eu fecho com conselhos práticos ao cristão universitário. Eles são bem práticos mesmo, resultado da minha experiência e daquilo que eu vivi enquanto eu estive na universidade. Então, gente, aqui está o livro O Cristão Universidade, é um verdadeiro guia. O subtópico do livro é um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente acadêmico. Você que está interessado, você que está chegando agora na universidade, é importante que você tenha esse material em mãos. Você que anseia chegar na universidade, você que é líder, você que é pai, você que é mãe, que tem uma pessoa, né, algum filho, algum ente querido, algum jovem que você quer presentear, eu recomendo. Não é porque é meu não, mas é um livro que é o resultado de vários anos de pesquisa, em que eu sintetizei diversas perspectivas para oferecer um verdadeiro guia sobre esse tema. Lembrando, a universidade por si só é um ambiente, claro, desafiador, como expressão de um mundo mais abrangente que se opõe à fé cristã, mas nós não podemos ter medo da universidade. Muito pelo contrário, nós precisamos preparar o cristão para vivenciar nesse ambiente. Nós precisamos munir o jovem cristão com informações, com orientações, mas sobretudo com uma experiência cristã digna e que fortalece a espiritualidade dele, para que quando ele chegue nesse ambiente ele esteja preparado para viver, para pregar e para defender o Evangelho. É isso, então fica aqui a minha dica, livro disponível no site da CPAD ou também na Amazon. Valeu, pessoal, até o nosso próximo vídeo.